Manhã Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. Um ótimo dia a você que está na audiência da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Está no ar o Manhã Boa Nova. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à programação das emissoras FEAL. FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz. Hoje na apresentação Cláudio Palermo, técnica da Rede Boa Nova de Rádio, Marcos Magrini, no controle mestre Jefferson Silva, fazendo ali a programação da TV, grande Rogério Palma, e no telefone a Solange Ribeiro, a Sol, aguarda a sua ligação. E a Eliette Ribeiro no envio aí do link do Zoom aos nossos comentaristas e também nas matérias jornalísticas aqui do Manhã Boa Nova. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa e à nossa programação. O que teremos hoje como tema do Manhã Boa Nova? Vai acontecer aqui um evento em Guarulhos que se chama Encontro Lixo Zero Guarulhos, Melhores Práticas 2021, correlacionado aí às questões de meio ambiente aqui na cidade. A gente vai discutir a importância de divulgar eventos e temas como este, mas, sobretudo, como compreender a defesa, a preservação ambiental dentro da ótica espírita e como as casas espíritas e o movimento espírita em geral pode auxiliar nesta conscientização ambiental. Qual que é a visão espírita sobre a preservação do meio ambiente? Também teremos a coluna Conhecendo o Espiritismo, com a Evelyn Freire. Na segunda parte do programa, o Igor Cardenuto com o Giro de Notícias. E também vamos recordar a coluna do Rossano Sobrinho, que já participou aqui do Manhã Boa Nova em temporadas anteriores. Ele falando aí sobre a questão de pessoas difíceis. Rossano Sobrinho aí, direto de Espera Feliz, Minas Gerais, aqui para o Manhã Boa Nova. Você pode e deve participar aqui do nosso programa, facebook.com/TV Mundo Maior. Aproveita, curta a nossa fanpage e compartilhe a nossa live aí na sua timeline para que mais pessoas tenham acesso e contato com o conteúdo da programação da TV Mundo Maior e também da Rede Boa Nova de Rádio. Nossa linha do ouvinte já está liberada para você, 0800 979 5011, a Sol aí aguarda a sua ligação. Ela também controla o nosso zap, 99643 3827, manda aí a sua mensagem para o WhatsApp aqui do programa. E também um bom dia para quem está acompanhando a gente no YouTube, né? Via link aí do site tvmundomaior.com.br, clicou lá no ao vivo em vermelho, abre a janela de transmissão do YouTube e você acompanha o Manhã Boa Nova. Hoje nos comentários, Norberto Gavioli, pesquisador espírita. Bom dia, Norberto, tudo em ordem? Olá, bom dia, Cláudio, bom dia, pessoal da técnica e todos vocês que nos veem e nos ouvem. É um prazer estarmos aqui todos juntos novamente. Isso aí, seja bem-vindo. Também está com a gente Emerson Natividade, ator, dirigente de trabalho mediúnico. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, Cláudio, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores da TV Mundo Maior, aos ouvintes da Rádio Boa Nova. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Gratidão. Gratidão é nossa. Estão abertas no portal lixozero.guarulhos.sp.gov.br as inscrições para o encontro Lixo Zero Guarulhos, Melhores Práticas 2021, organizado pela Prefeitura em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, com o objetivo de apresentar resultados de projetos e alternativas relacionadas à gestão do lixo e demais resíduos, visando a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população. Podem se inscrever gratuitamente representantes de condomínios, empresas, clubes, ONGs, coletivos, entre outras associações da cidade que tenham realizado durante este ano ações correlacionadas ao conceito lixo zero, como educação ambiental dentro ou fora da escola, reutilização de resíduos, reciclagem, compostagem e hortas. A Celi Pereira, que é coordenadora do programa Lixo Zero Guarulhos, diz que a ideia do encontro é reconhecer e valorizar as iniciativas de sucesso em relação à gestão sustentável dos resíduos
sólidos. Qual que é a importância de valorizarmos e divulgarmos iniciativas como esta, Norberto? Toda iniciativa que cuida da população, que tem a população como um objetivo, é uma coisa louvável de ser feita, em especial com relação ao lixo. A nossa cultura ela foi muito fraca nesse aspecto, né, da preservação ambiental e o lixo. E, paralelamente, o que ocorreu em função da própria característica de pobreza do país. Então, com a pobreza, o subemprego, surgiu uma nova classe de trabalhadores, que são os catadores. E aí monta-se uma indústria paralela, uma coisa assim meio atabalhoada, sem vínculos, sem garantias sociais e trabalhistas para esses indivíduos, que simplesmente sobrevivem, né? Eles não vivem, eles sobrevivem da catação. Então, aquilo que nós tínhamos antigamente, que eram os lixões, esse pessoal que vivia nos lixões, catando restos de comida e restos de materiais para vender nos ferro-velhos, os ferro-velhos foram se aprimorando, se tornaram os recicladores, e os catadores dos lixões montaram as cooperativas, que têm uma administração ainda muito incipiente. Então, todo esse processo faz parte. É importantíssimo a divulgação e a avaliação do que está ocorrendo, principalmente em Guarulhos, né, uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Sim, vocês sabem que durante muito tempo Guarulhos não tratava o esgoto. Isso só aconteceu de 5, 6 anos para cá. Então, durante décadas aí, o esgoto de Guarulhos era despejado ou no rio Cabuçu, que passa aqui perto do prédio Comunicações FEAL, ou no rio Tietê, e mesmo assim, com as obras dos últimos anos, a gente não trata nem 15% do esgoto da cidade, só para a gente ter uma ideia de quanto a cidade precisa dessa questão. E para você, Edson, qual que é a importância de iniciativas, Emerson, como esta? Olha, bom dia, Norberto. Eu te esqueci de você, mas não esqueci não. Bom, essas iniciativas são maravilhosas, né? Porque é muito difícil, tem muitos... a nossa sociedade ainda, ela peca nessas questões relacionadas à preservação ambiental, ao lixo, né? Ao cuidado com o lixo, a separação do lixo, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo, né? Principalmente no bairro agora onde eu moro, eu sempre falei durante a minha vida toda que a gente tem que rever a forma como a gente organiza o lixo, né, como a gente cuida, né, e eu espero que seja um grande exemplo para todos que estão vivendo na cidade e entendam a importância de preservar o meio ambiente através de separar o lixo, né, cuidar do lixo, né, e como bem disse o Norberto, né, os catadores de lixo, eles acabaram sobrevivendo, né? Criaram uma forma de trabalhar, de existir, de viver, né? Através desse ofício, e organizaram as cooperativas, né? Que têm apoio de algumas instituições, né? Eu lembro que no início dos anos 2000, né? O Mackenzie apoiava esse tipo de iniciativa, né? De reciclagem e tudo mais, né? Até quando eu fiz uma peça do Plínio Marcos, né, o meu cenário foi todo reciclável, né, e quem levou no teatro, né, foi um catador, né, com a carroça, e é uma coisa bem Plínio Marcos mesmo, né, então foi bem bacana. Então, eles hoje, eu acho que deu uma desorganizada, porque pelo que eu senti, estava começando a organizar e deu uma desorganizada, né, espero que volte ao prumo nesse processo de preservação do lixo, de organização, né, de separação, né, e com certeza isso vai contribuir muito para a melhoria do ar, para a melhoria de uma série de coisas, né, e eu acho que é importante, é fundamental, né, a nossa sociedade ainda é carente desse tipo de iniciativa, né. Sim. E com certeza, Cláudio, vai dar muito certo em Guarulhos.
Norberto, como entender essas questões ambientais, a preservação do meio ambiente, do ponto de vista espírita? Há uma correlação? Não só uma correlação, mas como uma inserção total. Quando nós lemos no Livro dos Espíritos as leis naturais, aí nós vamos vendo a lei da conservação. A lei da conservação, ela mostra que ela faz parte do nosso instinto, ela discute isso tudo dentro do Livro dos Espíritos, escrito há mais de 160 anos atrás. Vejam só a sabedoria dos Espíritos. Ele fala, dos meios de conservação. Dentro dessa conservação, a procura do gozo dos bens terrenos. Então, qual que é o limite do gozo, Quantas televisões eu preciso ter na minha casa? Uma basta ou uma em cada cômodo? O necessário e o supérfluo é uma coisa extremamente importante, Nós somos movidos e levados pela emoção, e aí a gente vai lá e compra. Para quê? Depois as privações voluntárias, do que eu devo me privar, e as mortificações, quer dizer, tudo morre, A morte é um ciclo. Então, dentro desse pacote, a gente vai vendo a lei natural, que é uma lei dentro das leis morais, a lei da adoração. Puxa, por que eu adoro? Porque eu tenho uma devoção por algo que me faz bem. Depois, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso trabalhar. Para quê? Porque trabalho é que produz, trabalho é que a gente desenvolve a inteligência. Então, existe a lei do trabalho. Depois, a lei da reprodução. Eu fiz algo. Esse algo que eu fiz, eu devo reproduzir. Inclusive a mim mesmo, Eu faço filho. E invento um copo, vou fazer um copo só para mim, ou eu vou distribuir esse copo, essa ideia do copo, para toda a humanidade. Aí eu passo a produzir copos. Então, uma vez que eu produzi o copo, o que eu vou fazer com esse copo? Vou quebrá-lo imediatamente ou vou conservar esse copo? Aí entra a lei da conservação. Mas será que esse copo vai durar a vida inteira? Será que o meu filho vai viver a vida inteira? Será que a minha meia vai viver a vida inteira? Então tem a lei da destruição, que é o desgaste natural. Dentro desse contexto todo, aí a gente junta um grupo de pessoas, aí forma a sociedade, as diretrizes dessa sociedade, organização, cuidado, respeito ao próximo. Tudo isso promove o quê? O progresso, que também é uma lei moral. Dentro desse progresso, será que não somos todos iguais? Não somos todos filhos de um mesmo Deus? Será que todos não têm o mesmo direito? Desde que se esforce igual àquele que se esforce e não ficar de braço cruzado esperando que Deus ajude. Essa é a lei da igualdade e a lei da liberdade. Ou melhor ainda, se eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero. O que eu devo fazer não deve interferir na liberdade do outro. Dentro desse pacote, eu entro na justiça, no amor e na caridade. Quando eu pratico tudo isso, eu estou inserido no meio ambiente. Olha a relação do meio ambiente com o nosso estar aqui na Terra, estar durante um determinado período aqui no planeta Terra, em busca do quê? Da perfeição moral. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que ligar o meio ambiente dentro das leis morais, que está contida no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Convido a todos vocês que não conhecem essas leis, que leiam essas leis e vejam onde nós nos encaixamos dentro dessas leizinhas que regem o nosso viver. E você, Emerson, sua opinião? Bom, eu concordo plenamente com aquilo que o Norberto falou, A gente, os espíritos, eles já nos disseram através de Kardec, através até da lei de conservação, na pergunta 705, onde o homem ele só quer além, daquilo que ele precisa para existir, que entra no supérfluo, Então, a partir daí da questão do consumismo, que tem a questão do capital, Então, cada vez mais e mais. Dentro desse mais, acaba destruindo a natureza, destruindo
o meio ambiente. Então, é importante a gente rever algumas questões, né? Quando a gente fala de praticar o agora, né? De falar do lixo, de olhar o meio ambiente, né? A gente está falando também do futuro, né? Porque nós estamos aqui de passagem. Então, a gente tem que deixar alguma coisa positiva para aqueles que vão habitar, aqueles que estão chegando, né? E passar esse bastão, né? De dizer, olha, devemos cuidar daquilo que é nosso, de preservar aquilo que é nosso, né? E as leis universais, né? As leis espirituais, né? As leis morais, elas são fundamentais, né? A lei do trabalho, a lei da conservação, né? A lei do progresso, né? Tudo isso faz parte, né? Antigamente não se tinha indústria, né? Então, assim, as indústrias também fazem parte da lei do progresso, mas o homem desmedido da sua busca acabou poluindo o meio ambiente, né? Então tem que se fazer esse resgate, outros resgates para preservar as árvores e todos os animais, enfim, e porque isso também faz parte dos reinos, né? Que nós bem sabemos, espíritas, essa questão do reino mineral, né, vegetal, animal e hominal, né? Então tem todo um processo que nós já passamos, né, enquanto mono, né, enquanto espírito, né? Então é importante que a gente tenha no nosso caminhar a preservação do meio ambiente, passar isso de geração para geração, né? Cuidar do próximo, né? E o espiritismo, ele traz isso através das leis morais, né? Já falava disso atrás, e é uma coisa que parece que as pessoas esquecem, né? A gente tem que continuar falando, Cláudio, uma coisa que tem que sempre continuar falando para que a gente não esqueça, né? Verdade. E se você não cuidar, não regar a plantinha, não cuidar daquela planta, não cuidar da árvore que está germinando, não cuidar do seu lixo e separar ele, né, por mais que o seu prédio não tenha a separação de lixo, tem muitos prédios que não têm a separação de lixo, somente no centro de São Paulo, né, você tem que fazer a sua parte, passar isso adiante para o seu vizinho e para a família, a gente não vai avançar, né, e quem vai herdar esse país ou esse planeta não vai encontrar saúde ou possibilidades salutares de saúde através do meio ambiente para continuar a sua missão aqui. Verdade. Cláudio, se você me permitir, eu gostaria de só fazer um Claro. complemento em cima do o Emerson comentou, né? A pobreza não está vinculado à sujeira, à desorganização. Isso que a gente precisa passar a enxergar de uma outra forma. Por quê? Porque o indivíduo que mora numa periferia, o indivíduo que mora numa favela, numa comunidade, pelo fato de ele estar lá, não quer dizer que ele precise viver num ambiente sujo e desorganizado. Vou contar uma historinha para vocês. Eu tive um funcionário que ele veio do Nordeste e ele era um excelente soldador. E eu não sabia onde ele morava no Ipiranga, ele me falou que morava no Ipiranga. E uma vez nós tivemos que fazer um trabalho adicional na empresa e nós saímos da fábrica, nós varamos a noite trabalhando e no dia seguinte, eram umas 10 horas da manhã, quando nós acabamos o trabalho, trabalhamos a noite inteira, varamos a noite inteira, eu falei, eu vou te levar para sua casa. Ele falou, não leva. Não, eu faço questão de te levar em casa. Bom, ele morava naquela favela, isso eu estou dizendo na década de 80, em final dos anos 80. Existe ainda uma favela gigantesca ali no começo da Anchieta, e ele morava lá. E eu entrei com o carro, fui me embrenhando lá naquelas vielas, cheguei no casebre dele. Ele morava numa casa de madeira, uma tapeira. Quando eu entrei na casa, chão batido de terra, a organização que a esposa daquele rapaz tinha dentro daquela casa era absurda. Ela tinha as panelas penduradas com cordinhas no teto, tipo de um paneleiro, o alumínio polido, mais limpo do que os alumínios que eu tenho aqui em casa. Eu fiquei espantado. O chão, apesar de ser de terra batida, não tinha uma sujeirinha.
Então vejam só que o conceito da organização, o conceito da limpeza, não está vinculado ao local onde você mora, é uma questão educacional. Então a importância de iniciativas como dessa, né, de Guarulhos, de mostrar o problema ambiental, mas a educação. A nossa educação, ela vem desde sempre. Eu não preciso viver num ambiente sujo. Por que eu preciso viver num ambiente sujo? É só tirar o resíduo e colocar no local adequado. E a municipalidade, aí sim, intervém para fazer a coleta. Agora, como é possível entrar um caminhão de lixo dentro de uma comunidade que mal passa uma bicicleta? O que o indivíduo vai fazer com o lixo dele? Ele vai jogar na porta do vizinho, e aí começa a briga. Percebem que o negócio tem que ser analisado como um todo e passa pelo processo educacional. Boa, Norberto. facebook.com/TV Mundo Maior. Sandra Cunha está nos acompanhando, valeu. Valquíria, bom dia, gratidão. Francisco Branco, bom dia, valeu, Francisco. Rosemary Salles também está aqui com a gente. Carlos Tanimura, bom dia. Lúcia Rodrigues de Guarulhos também está nos acompanhando. A Zilda Mendonça, todos vocês são ótimos, mas o Norberto é o cara. Concordo, Zilda, isso aí. Aparecida Nogueira de Oliveira, ela diz o seguinte: bom dia a todos nós, hoje eu gostaria de pedir uma oração para minha querida mãe Lindaura Nogueira Soares, que se encontra internada. Muito obrigado a todos e por favor me desculpa pelo egoísmo. Salvador, Bahia. Que isso, Aparecida, a gente está aqui justamente para receber aí as informações dos nossos ouvintes, principalmente quando precisam de oração, de vibração. A gente tem vários momentos na nossa programação que possa nos auxiliar nesse processo aí de passar uma pandemia com menos, como é que eu diria, com menos medo, temor, né? A gente está vendo aí nas nossas famílias quanta gente desencarnou, quanta gente está internada, quanta gente está no pós-Covid, isso afetou mentalmente, psiquicamente, fisicamente as pessoas, então não é egoísmo não. E a gente vai vibrar pela sua mãe, tá bom? A Lindaura Nogueira Soares, vou pedir para a Sol, a gente tem um caderno aqui de vibrações, colocar o nome dela, e já estamos aqui, né, pedindo para os ouvintes nos irmanarmos aí nessa corrente para vibrar aí pela sua mãe, tá bom? A Lindaura Nogueira Soares, que está internada lá em Salvador, Bahia. Cineide Oliveira, bom dia a todos. Marilene Rude Silva, bom dia a todos, gratidão. O Carlos Tanimura diz o seguinte: aqui no Japão, no bairro que eu moro, tem o dia certo para o plástico, lixo comum e dia de papelão, revista, jornais e PET, bandeja de isopor, leite e pilha. Levamos no mercado. Uma vez por mês, cada família tem de cuidar do local onde coloca o lixo. Olha aí que maravilha, hein? Valeu pelo depoimento aí, Carlos. Tá igual ao Brasil, viu? A Ilva Alves Siqueira, bom dia a todos. Vivi Hipólito, bom dia. A Sandra Rocha, bom dia a todos. Vocês são minha companhia em todas as manhãs. Abraços de Foz do Iguaçu, Paraná, gratidão. A gente que agradece a sua audiência, viu, Sandra? E a proposta é esta mesmo, né? Servir aí de companhia durante o dia todo, 24 horas aqui na programação da TV Mundo Maior e da rede Boa Nova de Rádio, levando aí bons ensinamentos, bons esclarecimentos, a consolação, a informação e a prestação de serviço. Obrigado aí, Sandra. Foz do Iguaçu, né? Estive aí com meus pais, lindo demais. Janice Batista, bom dia, abraços, Porto Alegre, gratidão aí pela audiência. E você pode participar também pelo WhatsApp, 99643-3827. Norberto, de que forma o Centro Espírita pode ajudar na conscientização ambiental? Porque muita gente tem a visão da casa espírita ou das igrejas, dos templos religiosos, como eles sendo só para falar de religião, de evangelho, e às vezes a casa espírita se esquece de se conectar com a comunidade, se conectar com a cidade, com o bairro. Parece que os espíritas ficam ali fechadinho, né? Só vão lá fazer aquele trabalho e se esquece do que está em volta. De que forma a casa espírita pode auxiliar nisto? Você tocou num ponto bastante importante, né? Que é a inserção da casa espírita como um foco social.
e que deve promover o desenvolvimento social, porque nós nos enquadramos dentro das leis morais. Não tem outra alternativa, ou é ou é. Então, primeiramente, a fazer as correlações ambientais com as leis morais e orientar os expositores e palestrantes a abordarem esse tema, mostrando a nossa responsabilidade como cidadãos, desvinculando o dever do Estado de ter que corrigir os erros por nós praticados. Não é o Estado que tem a obrigação de ir lá tirar o lixo que você jogou no chão. É você que não tem que jogar o lixo no chão. É você que tem que saber disso. Só que as pessoas acham que é dever dos outros. Então, o nosso sistema educacional de subserviência, de dependência dos administradores, isso vem desde lá de Portugal, né? Essa dependência da igreja e a dependência do rei em prover para nós. Não, isso aí está tudo errado. Nós é que somos os provedores, nós é que somos os organizadores individuais. O Estado deveria ter a função de gestão, não de interferência operacional. E a gente se acostumou com isso e acha que quem tem que catar o papel de bala que eu joguei na rua é o lixeiro, é o varredor. Não, eu não devo jogar o papel no chão. E isso, como que tem que ser feito? Discutindo. Então, quando a gente vai aprendendo isso e faz esse desvincular do Estado e do cidadão, a gente vai vendo que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, quer seja físico ou mentalmente. E aí o que acontece? Entra naquilo que Jesus falou: não sairás daqui enquanto não pagares o último ceitil. Então, quando a gente entende o processo reencarnatório, a gente vai vendo as nossas missões, as nossas tarefas, e no meio onde nós estamos inseridos, e como nós podemos colaborar para melhorar esse meio. Isso é função da Casa Espírita levar esse conhecimento, mostrar essa nova verdade que nós nos enquadramos dentro das leis naturais, não debaixo daquele Deus que beneficia, aí vai para o céu, ou pune, aí vai para o inferno. Essa missão de orientação cabe à Casa Espírita, porque o Espiritismo é uma nova ciência. Como uma nova ciência, eu devo ter uma nova metodologia de mostrar essa nova ciência. Não é só ter o centro para tomar passe e dar cesta básica. O cara pega a cesta básica, desembrulha o pacote de biscoito e joga o papel no chão, esperando que o lixeiro vá lá atrás recolher. Olha só o amarrar de tudo isso. Verdade. Sua opinião, Emerson? Bom, o Espiritismo foi codificado por Kardec, né? Kardec promoveu através do Pentateuco a cartilha a ser seguida, né? E nessa cartilha, né, através do Livro dos Espíritos, o primeiro livro fala sobre as leis naturais, que bem já foram faladas aqui, né? E nessas leis naturais, a gente fala da preservação, da conservação, e a gente está falando, eu acredito, até percebendo diretamente sobre o meio ambiente, sobre como cuidar das coisas, né? De uma forma educacional. O que acontece é que, às vezes, tem centros, casas espíritas, que muitos dirigentes não leram totalmente o Pentateuco, né? Então, acho que, assim, as casas precisam se informar um pouco mais, né? O Espiritismo, ele foi absorvido, saiu lá da França, veio para o Brasil, né? Disseminou aqui, né? A partir daí, não por acaso, o Brasil está levando essa filosofia, essa ciência, essa religiosidade adiante, né? E a gente tem que ter uma base, né? Progredir em relação a isso, né? A gente não pode parar em relação a isso. E o Espiritismo, ele é amplo, né? Ele é aberto, né? Ele não é fechado, ele não é só aqui, né? Fechadinho, né? Ele amplia horizontes, né? E ele ajuda a ampliar e a libertar nós de amarras e etc, né? Então, é fundamental que tenha esse tipo de diálogo dentro da Casa Espírita, né? De preservação do meio ambiente, de cuidar do lixo, né? A cesta básica, ela é importante, mas como já foi dito aqui,
como cuidar daquilo que você consome, né? Aonde você vai jogar o seu lixo? Né? Como é que você separa o seu lixo? Como é que você lidar com o lixo? Né? A gente fala muito da pobreza, né? Das favelas, né? Mas eu viajei bastante por esse país. Tem favelas, por exemplo, em Curitiba, onde muitas coisas são feitas através da reciclagem, ou seja, existem favelas ou muito bem organizadas, porque isso passa pela educação do lixo, né? Então, a gente tem que entender que o que a gente está fazendo com a nossa vida? À medida que a gente joga um lixo na rua, a gente está descuidando do meio ambiente, a gente está agredindo o nosso filho, o nosso neto. Então, são questões, Cláudio, bem profundas, né, que a gente tem que analisar. E é dever da Casa Espírita estar analisando isso, estar colocando esse tipo de pauta, até mesmo nas preleções, nas palestras, ou talvez numa palestra temática. Eu conheço um centro que faz sempre palestras temáticas, e nessas palestras temáticas, pelo menos uma vez no mês, eles colocam o meio ambiente. Então, é fundamental, é importantíssimo que se discuta essa questão do lixo, essa questão da preservação, da lei da conservação, né, das outras leis universais, que são leis que foram colocadas justamente através do universo para preservar esse ambiente, né? Porque a gente não pode tratar esse ambiente de uma forma egoística, dizer que isso aqui é meu nesse momento e não vai ser de mais ninguém. Não. Vai ter o meu filho, tem o meu neto, se não tem meu filho, se não tem meu neto, tem meu vizinho, e se não tem, vão ter outros espíritos que vão habitar isso daqui, e eu tenho que cuidar disso, né? Eu não posso deixar a Deus dará. Então é importante que a gente tenha essa conscientização educacional de como cuidar do nosso lixo, preservar a natureza. Boa. Em meio ao sofrimento causado com a pandemia e suas consequências, temos sido bombardeados, né, por notícias que causam tristeza e angústia. E a Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, compreendeu que mais do que nunca as pessoas precisam de mensagens de fé e coragem. Para isso, intensificamos aí ações de consolo na programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, especialmente levando o Evangelho e as vibrações de amor geradas por conteúdos edificantes. Também tivemos a campanha Juntos pelo Espiritismo, criamos parceria com os centros espíritas, o atendimento fraterno, onde centenas de pessoas buscaram ajuda e foram atendidas gratuitamente. Realizamos 3 eventos online, abordando temas inspiradores, lançamento de um dos maiores e importantes livros para o resgate do espiritismo, Nem Céu nem Inferno, que trata da autonomia moral como condição de mais paz e felicidade, e mesmo com a queda das doações e a crise financeira que se abateu no país, não demitimos nenhum funcionário, assegurando aos nossos profissionais e suas famílias o sustento em um momento tão delicado. E queremos dizer a você, que sempre acompanha aqui o Manhã Boa Nova, que todo esse amparo só tem sido possível graças à sua generosidade como sócio e sócia e doador e doadora que compreendeu a urgência de semearmos a luz de Jesus para a construção de um mundo mais fraterno. E em 2021, esse trabalho precisa continuar. Contamos com você para expandir o amor e aliviar as dores em meio a essa tragédia global que vivenciamos. Com a sua ajuda, temos a certeza que podemos fazer mais e melhor na construção do mundo de regeneração. Fique sócio e sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue 0800 120 18 38 ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 97261 0272 e colabore conosco. O seu apoio é muito importante para nós. Se preferir, acesse feal.colabore.org e escolha aí a melhor forma de ajudar a Fundação Espírita André Luiz. Vamos com a Evelyn Freire. Toda terça ela está aqui no Manhã Boa Nova. Solta aí. Evelyn Freire, conhecendo o Espiritismo. Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos falar sobre a nossa responsabilidade para com a natureza e o meio ambiente. A natureza, uma das obras-primas da criação,
mostra o amor de Deus para com todos os seus filhos. Ele nos presenteou com um planeta lindo, repleto de belezas naturais que encantam quem a elas observa. Tudo foi planejado cuidadosamente para que tivéssemos o ambiente propício ao nosso aperfeiçoamento. Os mínimos detalhes foram examinados, estudados, cada planta, árvore, animal, flores, frutos, tudo. O Pai, em sua infinita perfeição, não esqueceu de nada. E agora que estamos usufruindo de toda essa maravilha, por que não olhamos e percebemos tudo com os olhos de Deus? Por que apequenamos a natureza, o ambiente, o ecossistema, como se existissem apenas para a satisfação dos nossos interesses egoístas, quando vamos parar de pensar apenas em nós mesmos? Como desejamos crescer sem olhar o outro, o ambiente, a nossa casa? Tudo e todos estão interligados numa grande teia, de modo que qualquer desequilíbrio traz prejuízo a todo o sistema. O nosso papel, portanto, não pode ser de espectador ou mero coadjuvante. Cada um de nós tem uma missão a cumprir, uns mais, outros menos, mas todos estamos comprometidos com a lei de Deus. Todos que aqui estão precisam continuar trabalhando pela implantação do reino de Deus na Terra. E isso envolve diretamente o respeito e o cuidado com o meio ambiente. A natureza vive e pulsa, mas também chora e sofre, pelo desrespeito que sofre pelo povo que deveria amá-la e cuidá-la. Junto à natureza há muita vida, não apenas material, mas espiritual também. A vida pulsa em todos os planos e qualquer desequilíbrio afeta o ecossistema como um todo. Seres elementares cuidam e protegem a natureza, mas também sofrem e são diretamente atingidos pelo egoísmo e destruição causada pelo homem. Esse momento é também de consciência, de apelo, um chamado a todos nós. A Terra, para ser um dia mundo de regeneração, precisa estar bem fisicamente, com a água, a terra, o fogo e o ar em pleno equilíbrio. Para isso, o homem precisa mudar sua postura diante da vida. O amar a Deus e ao próximo envolve diretamente amar a natureza, a terra que nos acolhe. Não pensemos só em nós. Essa atitude não é mais condizente com aqueles que dizem conhecer o Cristo e vivenciar o seu Evangelho. Consciência e responsabilidade é o que precisamos ter. Um grande abraço e até a próxima. Legal a participação da Evelyn, direto aí da região norte do país, né? Ela é do Amazonas. O Vander de Guarulhos está aqui no WhatsApp, 996433827. Ele diz o seguinte, tema muito importante que estão discutindo hoje. No condomínio que moro, faz a coleta seletiva do lixo há muitos anos. Ainda estamos muito atrasados, mas temos que dar o primeiro passo. Concordo plenamente que a pobreza nada tem a ver com sujeira. Eu ando muito pela cidade e vejo indivíduos em reluzentes carrões de luxo jogando lixo pela janela. Isso tem muito a ver com caráter. Valeu aí, Vander, pela sua audiência. Também pelo WhatsApp, a Jussara do Cabo Sul, aqui em Guarulhos. Ela diz, bom dia, infelizmente, há muitos anos o poder público fechou os olhos nas leis de parcelamento de solo. Se tudo isso tivesse pulso firme, quantos anos a especulação corre solto? Graças a Deus, a Prefeitura de São Paulo não liberou o alvará para fazer o lixão no DIB, que é aqui próximo, né, na Cantareira. Vamos ficar atentos e não permitir. Gratidão. Valeu aí, Jussara, pelo seu contato. Também pelo Zap Amari de Sorocaba. Bom dia. Importante lembrar que ao reciclar o lixo, também cuidamos da integridade física do lixeiro, que pode se cortar quando pega vidro misturado no lixo orgânico. Profissional este que não teve home office. Verdade, Mari. A gente tem que sempre também pensar, né, naqueles que estão trabalhando na coleta do lixo, né, e não tiveram home office, né, estão trabalhando aí com todo vigor e força
durante esse período de pandemia. Valeu aí pelo contato, viu, Mari? Vão participando, 99643-3827, também a linha do ouvinte, 0800 979 5011, facebook.com/TV Mundo Maior. Agora, Norberto, é interessante aqui que o ouvinte está falando, o Vander, que aí me lembrou um fato que eu jamais esqueci. Estava descendo lá para o litoral sul, na Anchieta, e era 2 dias antes do Réveillon, então imagine o trânsito que estava, tudo parado ali no pedágio da Anchieta, e aí tinha um baita de um carrão na frente ali do carro que eu estava, daqueles importados, que parece uma nave, né? O carro. E aí o indivíduo abriu a janela e jogou acho que era uma embalagem de sorvete. Então você vê, não é questão de região, não é questão de ser pobre ou rico, mas parece que o indivíduo, não importa o estágio que esteja, o nível que esteja na sociedade, ele acaba se apresentando como é, né? Não é porque que tá num carrão que as pessoas imaginam, nossa, esse aí tem dinheiro, é educado, preserva o ambiente. Por que as pessoas agem dessa forma? Porque elas só sabem olhar para o umbigo. Ela foi treinada a agir desse jeito, transferindo a responsabilidade para terceiros. Isso está enraizado dentro da nossa mente. Por isso que existe o processo reencarnatório. Quando Jesus fala, não sairás daqui enquanto não pagares o último centil, não é papo furado, não. É verdade, a gente tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, e ir corrigindo os erros que nós cometemos. E muitas vezes por ignorância. Ser ignorante não é ser burro. Também eu gosto de fazer essa diferença. Tá. Burrice é repetir o mesmo erro. Agora, errar é desconhecer o caminho correto. Como a gente conhece um caminho correto? Testando ou seguindo bons exemplos. Então, quando eu falo que o indivíduo só consegue olhar para o umbigo, ele não olha o que está acontecendo à volta dele. Ele não olha que uma criança hoje que tem uma escola e ela aprende na escola que não deve jogar papel no chão, hoje crianças corrigem os pais. Pais ricos, mas desorganizados. Então a criança fala, papai, não é para jogar mais papel de barra no chão, tem que colocar no cestinho de lixo. E o exemplo mais tosco me faltam até palavras, né, do descaso para com terceiros, é a bituca de cigarro. O indivíduo está dentro do carro fumando, acabou de fumar, o que ele faz com a bituca de cigarro, Cláudio? Arremessa, né? Arremessa. Se você tiver com o carro do lado com o vidro aberto, você está arriscado a receber uma bitucada dentro do teu carro. Então o cara tem um carrão e joga bituca de cigarro para a janela. Por quê? Aqui dentro de mim não, alguém tem que recolher a bituca. Só que ele se esquece que é ele quem está pagando um serviço desnecessário de ter um varredor de rua colhendo bituca de cigarro. Se essa bituca de cigarro fosse devidamente apagada e colocada no cesto de lixo, para não pôr fogo dentro do cesto de lixo, que é muito comum, né? A desconsideração, a falta de preparo e de visão das consequências dos nossos atos, muitos falam, não vou jogar bituca, mas joga a bituca acesa dentro de um cesto de lixo, aí pega fogo no cesto de lixo, aí tem que chamar o bombeiro. E o bombeiro tem que ser pago com o nosso salário. Percebe que pequenas ações podem dar complicações muito grandes lá na frente? Então, voltando, riqueza não quer dizer educação, quer dizer capacidade administrativa de manusear dinheiro, ou de fazer trambique, que também é uma segunda forma de se tornar rico. Mas o importante é educação. Por isso que Jesus falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Existem muitas outras verdades, além de nós olharmos para a verdade do nosso umbigo, que na maioria das vezes ele está sujo, viu? Se a gente passar um paninho lá, vai ver que vai sair muita sujeira do umbigo.
Ô Emerson, você também é ator, já viu cenas como essa? Geralmente no teatro é um público ali que em tese teria mais consciência, né, entre aspas, mas aí jogando papel no chão, deixando o teatro ali sujo. Como é que você vê essas posturas? Então, como bem disse o ouvinte aí, né, isso tem a ver muito com caráter, né, não importa se muitas vezes o cara é rico ou o cara é pobre, né, isso tem a ver com o que ele traz, né, de essência, né, o Norberto está falando de ignorância e burrice, né, a diferença, né, nós somos sempre ignorantes em alguma coisa, né, à medida que nós vamos conhecendo, vamos deixando de ser ignorantes em relação a determinada situação, né, então... essas questões, Cláudio, elas sempre, infelizmente, acontecem, né? Claro que hoje, por questão da pandemia, o teatro está fechado, né? A gente está agora fazendo mais teatro filmado, né? Mas a gente tem acompanhado, né, no decorrer da história, que isso é uma coisa que é frequente, né? As pessoas esquecem, deixam lixos inimagináveis no teatro, né? Não só balas, não só... Às vezes você vê... refeição, pão, sem falar em esquecer coisas, né, como o celular, enfim, teve gente que esqueceu o laptop. São coisas assim que você fala assim, não, é inimaginável, não acontece. Né, acontece, infelizmente acontece. Isso faz parte da educação, né, social do nosso... não só do nosso país, né? Eu acho que é uma questão planetária, né? Claro que algumas civilizações que são mais antigas, elas conseguiram melhorar um pouco isso, né? O Japão, por exemplo, é uma das referências aí, mas a gente vê isso muito também fora, né? Eu ia falar de exemplos que eu já presenciei, de senador, de deputado, de vereador, né? Jogando o lixo no chão, e aí, que isso, vereador? O que está acontecendo aí? Não, tá aí ela vai limpar, ela está sendo paga para isso, não tem que me preocupar com isso, vamos conversar. Então, assim, você perde até o... né? Olha com quem eu estou conversando, olha com quem eu estou falando, né? Então, assim, é uma questão, ao meu ver, também de caráter educacional, onde a gente tem que olhar para isso de uma forma muito mais profunda, né? É que esse lixo não é porque tem uma pessoa que está ali para limpar que você vai jogar o lixo no chão, né? Você tem que preservar o local onde você trabalha, você tem que olhar para o próximo, né? Essa questão da pandemia também, como bem disse um ouvinte aí, a gente também tem que olhar para aqueles que estão trabalhando, não estão home office, né? Eles estão em ação, né? E estão em perigo, enquanto eu estou aqui em casa, trabalhando, né? Online, né? Isso aí que está o senso de humanidade, né? O senso de caridade, o que eu posso fazer para ajudar, né? Esse indivíduo, essa pessoa, né? E fazer com que o trabalho dele seja menos sacrificante, sim gratificante, né? Então são questões, Cláudio, que são bem profundas, né? Infelizmente os nossos teatros sofriam bastante, né? E eu espero que muita coisa mude, principalmente com esse processo de pandemia, né? Que eu sempre falo, né? Que a pandemia, se a gente olhar para um ponto de vista positivo, tem vários, a gente vai encontrar questões na pandemia de educação, de olhar para o próximo, olhar para a vida, olhar para o aqui e agora, olha como eu posso mudar, olha como eu posso melhorar, olha como eu posso aceitar um defeito que eu tenho, né? Eu fazia isso e agora não faço mais, né? Não é desmérito, não é fraqueza você reconhecer os seus defeitos, muito pelo contrário, é você ser forte, né? Você reconhecer seus defeitos e tentar melhorá-los, né? E o Espiritismo, ele nos traz isso, né? Nos dá essas ferramentas, né? Então é importante a gente tá falando sobre essas questões, viu, Cláudio? Boa. Rosemary Salles diz aqui: separo todo o lixo há muitos anos, cada um precisa fazer a sua parte para que tudo seja melhor. Valeu aí, Rosemary. A Leandra Cabral, bom dia, obrigado pela audiência. Vão participando aí e dizendo a sua opinião, como é que você trabalha essa questão do lixo aí na sua residência, no seu condomínio, na sua cidade, no seu bairro.
Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando mais sobre essa questão da preservação ambiental, da questão do lixo, com Emerson Natividade e o Norberto Gavioli hoje nos comentários aqui no Manhã Boa Nova. Fica por aí, já já a gente volta.